Olá, olá! Começando mais um bate-papo. Eu sou a Alessandra Galha-Prá. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Aqui cabe todo mundo. Opa, esqueci de silenciar meu computador. Aqui cabe todo mundo que tem bom coração. Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar sobre compostagem com a minha querida amiga, minha ex-aluna amada, Viviane Montenegro. Vamos só esperar a Vivi entrar aqui. Opa, a Vivi já entrou, que bom. Já vamos chamá-la para a gente não perder tempo. Vamos lá. Nesse domingo, que graças a Deus choveu um pouquinho, mas, gente, foi muito pouco. Linda. Oi, Tudo bem, meu amor? tudo bem e você? Tudo. Saudade de te ver. A gente se fala muitas vezes por semana, mas sem ver, né? Verdade, uma hora vai dar certo. Vai. Eu falava agora que graças a Deus choveu um pouco, né, Vivi? Mas muito pouco. Gente, a gente precisa economizar água. Nós estamos numa situação aí muito crítica mesmo. E, meu amor, antes da gente começar a falar, você sabe que eu sempre deixo registrados os números mortos pela Covid, porque eu gosto de deixar registrados os meus sentimentos, as famílias dos 107.232 brasileiros que perderam a luta pela Covid. E hoje, em especial, mandar todas as nossas boas energias de cura para os pais da Daniele Galmar, que é nossa amiga da Comissão de Direito às Cidades, da nossa querida Ordem dos Advogados do Brasil do Paraná. Os pais da Tani estão diagnosticados, o pai dela está hospitalizado e a gente deseja uma plena recuperação para eles e para todos os outros brasileiros, né, Vivi? Com Mas, certeza. dito isso, vamos falar de compostagem. Gente, essa Vamos. menina maravilhosa que foi minha aluna e que desde que ela foi minha aluna, eu aprendo muito com esses jovens, eu amo de paixão. Ela já me ensinou muito, mas a minha composteira, a culpa é dela. E agora ela vai nos ensinar um pouquinho. A Vivi mandou umas fotos pra gente, a gente vai mostrar. Mas vamos começar falando, então. E vamos agradecer todo mundo que está aí com a gente, né? Vamos ver quem está aí. Tem bastante gente, que bom. Café Maneque, Grace, a Sil. Suelen, minha amiga. Quem? A Suelen, minha amiga. Ellen, que foi minha aluna, Rayane, Não, Márcia. não foi não, essa não foi. Essa não? Então desculpa. O Gabriel, a Luciane, o Hugo. O Hugo tá aí, um beijo. Suelen, Anne, Joyce, Haroldo, Rayane. Tem muita gente, que bom, né? Lá, legal. Vivi, me conta, o problema do lixo nos centros urbanos, né? É um problema muito sério. A gente falava agora há pouco lá na série do In Loco, no Fala Alê, com a Janaína Chiara Dias, sobre a separação dos resíduos. Tava Falei assistindo com você. de você já, né? É um problema muito grande porque as pessoas não separam, né, Vivi? É bem complicado. Na verdade, esse problema do lixo, né, que nós temos que falar entre aspas, né? Que temos aí resíduos. Ele é uma coisa muito recente na história da humanidade, né? O boom aí do consumismo, ele começou no pós-guerra. Antes, se você for pensar os nossos avós, eles não geravam lixo. Até hoje tem algumas pessoas com mais idade que, né, gostam de, guardam ali, a minha avó, ela guarda potinho de iogurte, porque ela acha que um dia ela vai usar aquilo. Então, eles têm uma cultura muito diferente da nossa. E hoje, daí, com o capitalismo, a ascensão aí da economia no pós-guerra, né, esse consumo ele começou a ficar muito acelerado. Então, hoje, nós podemos dizer que nós estamos num limite, assim, se não tem mais como esperar para a busca de soluções. Então, as pessoas elas precisam se conscientizar que a responsabilidade delas com o lixo não é deixar ali no meio-fio para a prefeitura coletar, né? Deixar na lixeira do condomínio, ó, que parou a minha responsabilidade. Não é isso. A gente precisa pensar muito além disso, porque o problema ele vai muito além, né? De fazer simplesmente isso. Com certeza. Então, essa logística do resíduo é uma questão muito desafiadora. A gente, né, não é uma questão só poder público resolva.
Nós, consumidores, temos essa responsabilidade, né? Temos a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que é uma lei de 2010, completou 10 anos nesse mês agora começo de agosto, né? E o Isso. que Que eu até mudou? né, Vivi, antes. Eu não lembrava se era 2010, para números, né? Minha cabeça não funciona. Sim, Eu fiz 2 TCC sobre essa lei aí, então eu tenho que saber ela de ponta cabeça, né? que bom. 12.305 de 2010. Comemorou 10 anos e o que mudou, né? Nós estamos vendo aí algumas evoluções, com certeza, mas falta muita coisa. Então, existe lei, existe tecnologia, mas a gente precisa de medidas individuais. Precisa que as pessoas comecem a resolver isso lá do início, né? Comprei, e agora? O que eu faço com esse material? Ele é minha responsabilidade, ele está na minha casa. Então, antes de comprar, a gente tem que pensar, peraí, o que eu vou fazer com isso depois? A Mariana, amiga amada, que é especialista em resíduos sólidos por Stuttgart, costuma dizer assim: tu te tornas eternamente responsável pelo lixo que produzes. Com certeza, né? E a gente precisa pensar agora, com essa pandemia, a quantidade de resíduo aumentou muito, porque quantas pessoas estão pedindo delivery? Eu vejo na minha casa, às vezes meu marido, vamos pedir delivery. Só de pensar em pedir já me dá uma dor no coração. Falo, ai meu Deus, o que eu vou fazer com essas embalagens? Porque é muito. É um molinho que vem um negocinho, que vem não sei o que. Quando você vê, você fala, meu Deus, é isso aqui de plástico, o que eu faço com isso agora? Eu ainda guardo, às vezes, para dar comida para um. Tem um gato que vem aqui na minha casa todo dia pedir comida, eu guardo para, né? Mas você faz o quê? Você tem que, né? Pensar. Uma coisa que me doeu muito, assim, que é uma consciência meio recente. Separa o reciclável limpinho, não sei o que é destino e tal. Mas quem me garante que vai ser reciclado? E quando eu caiu a ficha, eu falei, meu Deus, isso me doeu profundamente, assim, de pensar nisso. Aí hoje, eu já não consigo mais. Mas aí a gente tem que confiar, né, nos órgãos públicos, né? Confiar de que se você colocar o resíduo no dia certo, porque nós temos aqui em Curitiba o lixo que não é lixo, então tem os dias certos da coleta, né? Se você colocar no dia certo, a probabilidade de que aconteça né, a gente tem que partir do pressuposto de que farão. Mas isso que você está falando é muito verdade. E é uma ideia de responsabilidade compartilhada mesmo, né, Vivi? Desculpa que eu te cortei. Não, imagina. Mas é isso mesmo. E às vezes passam aqueles coletores, né? Que são pessoas com aqueles carros, assim, bem, digamos, caindo aos pedaços. E eles estão trabalhando, eles passam para coletar esses resíduos. Quando passam e levam o meu lixo, me dá um alívio. Eu falo, nossa, a chance dele ser reciclado é muito maior e ainda vai reverter em renda para essas famílias, sabe? Então, eu tenho muito esse cuidado de separar certinho, de pôr no horário. Até o reciclado eu coloco no horário antes, porque eu sei que esses coletores eles passam horas antes da coleta convencional. É verdade. Então, eu não gosto muito de me apegar em dados, assim, de estatísticas, porque eu acho que elas são muito variáveis. Mas a gente, se for pesquisar um pouquinho quanto do que a Prefeitura de Curitiba, por exemplo, coleta do reciclado e quanto que efetivamente é coletado, o percentual é baixíssimo. E isso para mim é doído, sabe? De pensar que isso está indo para eu vou morrer, meus filhos, meus netos, e aquele plástico, por exemplo, vai estar lá ainda, sabe? É verdade. Então, tô pensando aí, talvez pro ano que vem ter filhos, alguma coisa assim, eu fico pensando nas fraldas. Eu falo, não, eu vou usar a fralda reutilizável, eu preciso aprender como que é, porque eu não vou conseguir pensar de ter uma criança que já vai nascer gerando muito resíduo, sabe? E é uma quantidade absurda. Então, tudo isso a gente tem que pensar. E é uma consciência de cada um, sabe? Gente, uma coisa assim. Viram por que eu amo essa menina? Eu amo essa menina, que orgulho, que alegria ser sua amiga. Imagina! Né, eu vou ter que falar que você foi a minha inspiração, Alessandra. Tava me formando no direito, eu falei, meu Deus, tá acabando a faculdade, o que eu vou fazer da minha vida agora? E me aparece essa abençoada no 10º período com direito ambiental. Eu falei, gente, é isso! Despertou, brilhou. Falei, tô no lugar certo. Me salvou. E desde então, estamos juntos, né? Junta sempre, que coisa boa, né? Que alegria, que bom ouvir isso, hein, Hugo? O Hugo tá aqui, ó. Teremos baby credo, me fugiu. Teremos baby proximamente. Olha só, deixa eu dar um oi para um monte de gente boa. Acho que eu já dei oi para quase todo mundo, mas eu vi que a minha mãe entrou aqui, a Carol. O Hugo está dizendo que é verdade, que você se preocupa mesmo. A Joyce está dizendo que também pensa exatamente o mesmo.
A Marina, eu também. Sempre fico nessa dúvida. E aí tem muita gente dando beijo, né? Hugo, Atitude, Silvana. Atitudes é uma amiga minha, a Aline, ela faz coisas muito incríveis. Ela faz os próprios produtos de limpeza, ela faz uma separação absurda, compostagem. A gente troca muita figurinha na área ambiental, assim, sabe? É uma pessoa que tem que tirar o chapéu para ela também. Ai, que linda, maravilhosa. Ô, Vivi, eu tô dando risada porque o Hugo escreveu aqui, Breaking News, ele ficou sabendo que vai ser pai. Ah, ele é chifre essa pessoa, né? Que nós temos Quem que sabe? a vida já está muito difícil, né? Tá muito, tudo muito complexo e a gente tem que rir um pouco porque é domingo, né, Vivi? Com Que certeza. risada. Mas que legal esse trabalho da Ecoatitude. Vamos depois segui-la. Que bom, né? Que bacana. Muita coisa legal ela posta lá. Você vai gostar. Eu vou gostar, com certeza. Vivi, e essa coisa da segregação correta, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, e até você me mandou essa semana uns posts, você me marcou em alguns posts, né? Porque diz Sim. que gente, a ignorância é de um tamanho que as pessoas, alguns dizem que separar o lixo, né? Separar os resíduos, enfim, que isso é coisa de mulher, que homem não faz isso. Olha o absurdo, a masculinidade tóxica no grau máximo, né, Vivi? Com certeza. Não, é o cúmulo, assim. A gente vê, às vezes, usar ecobag no mercado. Ah, isso é coisa de mulher. Isso aí vai ferir a minha masculinidade. Nossa, Ou trabalhar com compostagem, separar o lixo, sabe? Tem muitas pessoas que pensam dessa forma e é algo tão estranho, assim, tão incorreto, né? Que é uma responsabilidade de todos, independente. Eu acho que isso vem muito do trabalho doméstico, né? Que historicamente é a mulher que tinha esse papel. Então, acabou que se desenvolveu nesse sentido, né? Trabalho doméstico, daí separa lixo e tudo mais. Então, talvez seja derivado dessa consciência muito incorreta, né? eu até me choquei nos posts que você me marcou, porque para mim é uma coisa tão quase que Absurda, né? surreal. Pense uma coisa dessas, né? Que baita masculinidade é essa, como dizem os gaúchos. Meu pai querido gaúcho, né? Que baita masculinidade é essa que pelo cara usar uma sacola de pano ele vai deixar de ser. Então é um absurdo, Exato. né? Não faz o menor sentido mesmo. Vive. E aí, resíduos orgânicos, falando especificamente dele, existe técnica. E aí eu vou mostrar suas fotos. Existe técnica, né, para compostar. Como é que funciona isso? Tem uns termos aí diferentes que é vermicompostagem, né? Posso mostrar as fotos já? Pode mostrando. Legal. Deixa eu ver onde é que estão as fotos agora. Não, mas assim, é uma coisa bem interessante de falar. Quando eu era criança, por exemplo, a gente aprendia. Existe o orgânico e existe o reciclável. Então, o reciclável é o que volta para a cadeia, tem algum processo que vai, né, volta aí para o processo. E o orgânico é aquilo que é descartável. Mas espera, orgânico também pode ser reciclado. E a forma de processo de reciclagem do material orgânico é a compostagem ou vermicompostagem. Qual que é a diferença? A compostagem você pode trabalhar ela direto na terra ou mesmo em caixas, mas sem aquelas minhocas que geralmente usamos as californianas que são mais adaptadas para esse processo. Então, a vermicompostagem, ela é aquele auxílio dos vermes, no caso, essas minhocas que aceleram todo esse processo de compostagem. E isso é muito interessante, é muito incrível, assim, faz uns 10 anos que eu comecei a fazer compostagem. Essas caixas que você está mostrando é lá na minha casa. A primeira é um composto já pronto para ser usado. Então, ele ficou ali trabalhando uns 4, 6 meses, mais ou menos, e ele ficou assim. E a outra foto que você mostrou é quando eu estava encerrando, né? Eu terminei, coloquei, e agora essa iria descansar para ela se tornar aquele composto da outra foto. E eu acho engraçado que as pessoas às vezes me perguntam, nossa, mas quando que você põe a terra? Gente, isso não é terra, não tem nada de terra aí dentro. Isso aí é só material orgânico. O que é material orgânico? Casca de fruta, de legume, da cozinha, sabe? Que você usa ali. Alessandra, você faz compostagem, me ajuda e complementa o que eu falo, tá? Também já tem experiência. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Faz quantos anos que você me ensinou a fazer compostagem?
Você tem Ah, eu ideia? não sei. Já faz 10 Eu anos. faço há uns 10, mais ou menos. Você deve fazer uns 8, não sei dizer quanto. Anos. Mas faz Gente, tempo, né? faz tempo, né? Passa muito rápido. Então, olha que interessante isso que a Vivi falou, né? Eu mesma achava, 8 anos atrás, achava que era uma coisa difícil, né? E, na verdade, é algo muito simples. A Vivi me ensinou a comprar essas caixas, mas ela já vai mostrar aí outras formas de fazer, né, Vivi? E Custo zero, gente. essa a gente comprou, mas também não foi muito cara. Mas, enfim, a que você vai ensinar daqui a pouco é custo zero. Então, aí, se tiver alguém ouvindo que acha que pode compartilhar, agora eu descobri que quando clica no aviãozinho aí, você pode enviar para pessoas interessadas. Aí coloca tudo da cozinha, mas tudo que não seja, não é exatamente tudo, né, Vivi? Porque Não é tudo. não pode alho, não pode cebola, não pode cítricos, né? Porque senão matam as minhocas, né? Então, mas aí eu comecei uma experiência, desde que eu me mudei, eu tô fazendo duas compostagens, uma com minhocas e outra sem minhocas, porque eu tava consumindo muita laranja, muito limão, né, vitamina C para evitar a pandemia e ficar doente, vamos melhorar a imunidade. E eu falei, Ah, gente, é muito resíduo. E daí, como eu já tinha as caixas sobrando, eu comecei a colocar lá, sem minhoca nenhuma, e tá dando tá. super certo. Ah, Demora um pouquinho mais, a minhoca ela acelera o processo realmente, mas tá dando certo. que Tudo interessante. experimental. Não estudei para ver o que, né? Será que o meu chorume ali vai ser mais ácido e tudo? Mas já pus nas plantas, elas estão gostando. Então tá Possivelmente dando certo. ácido, né, Vivi? Quase com certeza, mas enfim, e aí, assim, E né, coloca... então, né, em resumo, a vermicompostagem é porque usa minhoca. E aí, Vivi, isso, não é qualquer minhoca, né? As nossas minhocas naturais aqui, elas não resistem dentro da caixa fechada, é isso? isso. Até a Aline, aquela que eu comentei agora há pouco, ela veio me perguntar sobre isso. Ela, ai meu Deus, tô matando minhas minhocas. Ela queria pôr na terra as californianas, porque ela tem aquela opção vegana, né? Não quero que a minhoca trabalhe para mim e tudo mais. Daí ela pôs Ah, na terra, eu falei, mas Aline, essa californiana ela é adaptada ao confinamento. Então, se você pôr ela na terra, talvez ela não resista. Porque essa minhoca ela é adaptada com muita matéria orgânica. Ela precisa disso para ficar bem, assim, no caso, né? Então, cada uma no seu lugar. Deixa a nossa minhoquinha na terra, não adianta cavar o jardim e pôr ali, porque não vai dar muito certo. Tem que ser adaptada. e Onde elas que têm, compra? né, Vivi? Você pode. Você tem Oi? elas têm uma fome, essas minhocas. Você enche a Sim. composteira, né? Aí, digamos assim, já aconteceu com a gente aqui em casa. Enche a composteira, aí vai viajar. Fica 2, 3 dias longe, quando volta já diminuiu um monte, né? Porque elas vão trabalhando. Muito. Não, é um processo muito incrível, assim, nossa, eu sou muito admirada com isso, porque lotou, preciso fechar agora, deixar ela descansar. Quando você vai abrir que ela tá pronta para uso, tá menos da metade da caixa. Então, É, para onde que vai? Vira líquido, que é o chorume que a gente fala, e a uhum. parte orgânica, que é esse composto que é o humus. O que que você faz com isso depois? O chorume, você dilui em água, uma parte de chorume para 9 partes de água, para regar as plantas. Então é uma adubação, uma rega super natural e que você tá. É um fertilizante natural para suas plantas. Elas gostam muito disso. E a parte do humus, que é o sólido, você pode usar para fazer vaso, para jardim. Então você pega uma parte de humus para 3 partes de terra. Mistura tudo aquilo e já está com uma terra super adubada e super boa para plantar. Você pode até fazer um experimento, faz uma planta com e uma planta sem, para você ver a evolução, a diferença. As minhas orquídeas amam esse composto, porque a gente pega daí esse chorume, né? Eu até vou fazer aí um próximo Fala Alê falando sobre isso. Já até gravei. O nosso chorume da nossa composteira sai bem escuro, porque a gente coloca borra de café. Então aí Uhum, fica bem escuro, mas é muito nutritivo, né? E com certeza. agora eu vi o Hector aqui. Oi, Hector amado, meu querido ex-aluno. O Hector tem conversado muito, agora me lembrei dele. Hoje ele está falando de um tema bem light, porque é domingo, né? Uhum, Eu peguei o líquido do chorume e coloquei em garrafas de vinho e levei para a Maria. uhum.
E aí deixei na recepção dela a gente agora não pode mais ter contato, enfim. Deixei, falei para ela, Mari, liguei, né? Mari, desce e pega as garrafas antes que algum bêbado pegue as garrafas. Pois foi o tempo dela descer, já tinham pegado, você acredita? Foi muito engraçado. Mas ela conseguiu avisar a pessoa que pegou que aquilo não era vinho, era chorume. Porque se já a pessoa tomar aquilo. Ia ficar Coloca na garrafa de Coca-Cola, então, Alessandra, e fica igualzinho. Eu não tomo Coca-Cola, não tenho esse tipo de garrafa, né? Mas enfim, mas a pessoa ia ficar bem nutrida, né, Vivi? Porque realmente é um composto muito... O gosto não deve ser muito bom, não. Não, com certeza não. Mas eu tô falando isso sobre... porque aconteceu e faz poucos dias. A Eco Vivi falou que você, Vivi, é uma referência em compostagem. E é a referência dela em compostagem. E é a minha também. E a Vivi é tão amada que ela criou esse canal, como chama? Eco Viviane. E ela ensina e dá essas dicas lá também, gente. E tem muita Foi gente... um amigo meu que criou esse nome, eu acho massa. Quando ele falou, eu falei, nossa, sou eu, né? É você. Então, eu usei esse nome. Legal, tá bem legal. O pessoal tá mandando oi aqui, mandando beijo. A Eco Atitudes falando do drama das minhocas, que ela não sabia o que fazer, mas que ela conseguiu salvá-las com bastante folha seca e terra úmida. E a Tani, querida, de quem eu falei no início da live, um beijo, tá mandando beijo também. Vivi, então aqui a gente tem as fotos da terra já. Terra não, né? Mas do composto pronto. Mas vamos ensinar as pessoas a fazer a composteira aqui? Vamos ensinar. Era a próxima pergunta, né? É possível ter uma composteira em casa? E assim, a gente já falou que eu já contei que eu tenho a minha há 8 anos por sua causa, né? Mas assim, como que monta? Se tem muita manutenção? Vamos contar para as pessoas e aí vou começar. A foto aí não fica tão boa, né? Não sei se as pessoas vão conseguir ver em casa. Mas dá para entender. Mostra primeiro as caixas. Calma aí. Eu acho que deve ser uma próxima foto aí. Sim. Então, assim, isso. A minha sogra tem restaurante, então eu tinha bastante dessas caixas disponíveis, né? Que é aquelas caixas de gordura vegetal, mas você pode usar baldes, o que você tiver à disposição. Ela só precisa ter uma tampa. Então, o que precisa fazer? São 3 caixas para fazer uma... Nesse caso aí estão em 2, mas em regra você vai precisar de 3, que você vai precisar fazer um revezamento delas. A inferior, ela só vai servir para acumular líquido. Então, ela é totalmente vedada. E a tampa dela é cortada, como estava mostrando na outra foto. Essa de cima, isso, a tampa é justamente para mostrar isso. Você corta assim para que o chorume possa escorrer para aquela última caixa. Tá. Então, a superior é onde você vai começar a colocar os resíduos. Começa ali, colocar o alface que começou, né, não tá legal, casca de frutas e tudo mais. Não pode ter ácidos, né, como a gente já comentou. Os ácidos não são... Como tá aqui nessa outra foto. Vai colocando. Vai colocando. Tem que ter cuidado para não ficar muito líquido. Por exemplo, comer uma melancia. A melancia, ela 90% é água. Então, você vai precisar ter um cuidado de colocar alguma matéria seca. Tem gente que coloca serralha, né? Que pega de madeireira, assim, mas folha de jardim. Eu guardo as folhas num sacão e vou colocando para dar uma equilibrada ali, mas trabalho nenhum, assim. É bem, bem tranquilo. Quando encheu a... Oi? Sabe onde que eu pego as folhas? Na rua. Na rua. Então. Tem um monte de folhas, eu pego e junto lá as folhas. Nunca faltou, né? Em 8 anos. Põe no saco e deixa secar e já era. Maravilhoso. Saco, eu acho que foi no início do ano, tá? Tem mais da metade ali. Então, é só não deixar úmido. Essa dica é bem Agora no outono, então, tinha muita folha por aí. Era só juntar uma sacolinha aí e já resolveu o seu problema por alguns meses. Exatamente. E essa dica é bem importante, gente. Não pode deixar a composteira muito úmida, porque senão pode dar mosquitinho, né? Já aconteceu comigo, que ela estava muito úmida. Não são aquelas moscas varejeiras que vai aparecer na tua cozinha se você deixar o lixo lá por alguns dias. Mas é aquelas mosquinhas da banana, sabe? Aquelas pequenininhas, assim, aquilo aparece. Não é um problema assim, grande, mas se você conseguir manter o equilíbrio do úmido com o seco, isso não vai aparecer e não vai ser grande problema, não. Legal. Então,
encheu, né? Temos ali as duas caixas. A Então, segunda tá cheia. Agora imagine essa segunda, tem uma terceira em cima dela, que é onde você vai começar a encher agora. Enquanto você enche a segunda caixa, aquela do meio que estava cheia vai descansando. Então ela vai trabalhando lá, né? Até que, para mim sempre deu certo. Quando enchi a segunda, a primeira estava pronta. Talvez, dependendo do volume que você consuma, às vezes demore um pouco mais ou menos, né? Vai de cada caso. Daí talvez você precise ter mais uma. sim. Mas, em regra, o tempo dá bem legal. É Quando porque você tem. trabalhando ali, vão comer, Exatamente. vão recompondo o alimento. Legal. Quando você tem a vermicomposteira, que você trabalha com a minhoca, você tem um trabalhinho um pouco maior. O teu trabalho é no dia de limpar a composteira. Então, quando que você vai separar o humus, né, o chorume e tudo mais. O chorume pega lá um funil, põe em garrafa, já é. Você só vai diluir e usar para regar as plantas, trabalho bem nenhum, né? Sim. Para o humus, você precisa ir tirando com cuidado para você poder resgatar as minhocas, que elas vão parar na caixa de cima, né? Para você poder recolocá-las no trabalho. Então, em regra, você vai tirando as bases superiores, assim, as camadas de cima, e as minhocas elas vão descendo. Elas naturalmente vão se escondendo. E daí você pega aquela parte final que sobrou e joga para outra caixa que está ali agora encerrando, né? Para que vai começar a descansar. E inverte o ciclo. Então, o balde que você esvaziou volta a ser enchido e vice-versa. Deu para entender? Acho que deu para entender. Eu ia te dizer que eu nunca fiz isso, mas é que a nossa composteira, o Renato deixou a tampa, pegou uma furadeira e fez furos nela. Então, Sim, mas precisa. automaticamente as minhocas sobem da parte de baixo para de cima. Então, quando vai tirar aí embaixo, já não tem mais as minhocas. É interessante isso, né? Exato. Eu esqueci de falar essa parte. Então, as duas caixas de cima, que não é a que está acumulando o chorume, que é o líquido, elas são furadas embaixo, com um furo um pouquinho maior que passe a minhoca e Isso. escorra o líquido. E nas laterais, bem na borda, aquela borda branca que dá para ver ali, você faz furos menores, que é só para entrada de ar. Porque todo esse processo é um processo aeróbio, então ele precisa de oxigênio. Se ele ficar anaeróbio e fermentar, vai dar odor ruim. Então, você precisa ter esses mini furinhos do lado, que as minhocas não escapem, mas que consiga entrar ar ali. Então, são legal. duas tampas furadas e duas caixas furadas. E uma caixa totalmente sem furos, que é a última, e uma tampa sem furos, que é a primeira, que vai tampar lá em cima, né? E pronto. Essa é a montagem da composteira a custo zero. Legal. E exatamente, isso é para quem não quer gastar nada, consegue ir num restaurante uns baldes e faz. Quando a gente compra ela nessas caixas com a primeira foto aqui, ela tá pronta, não precisa fazer nada, né, Vivi? É só colocar a minhoca e começar a colocar o composto orgânico mesmo, né? Tem gente que vende pronta já para composteira mesmo, e tem uns que vende a caixa, que daí, a minha, por exemplo, nessa época que eu comprei há 10 anos atrás, não existia assim tão fácil. Então a gente mesmo furou, né? Fez o mesmo processo. Tem gente que coloca uma torneirinha na última, que daí se para poder virar o chorume, se abre aquelas torneirinhas tipo de água, assim, sabe? Mas eu fiquei com medo de fazer isso e vazar, então eu preferi deixar sem torneirinha. Mas é bem tranquilo também. A nossa já tem uma torneirinha também, então é muito fácil. Não tive que fazer nada, só comprei e coloquei lá as minhocas, né, Vivi? Nem me lembro onde que a gente comprou isso, Vivi. Não foi no mesmo lugar onde compra a caixa, né? Tem essas floriculturas maiores, assim, que vendem, né, bastante coisa de jardinagem, vende essa minhoca também. Eu já dei 3 cursos sobre como montar uma vermicompostagem. Na verdade, oficinas, porque eram cursos práticos. Eu dava uma breve parte teórica, igual a gente está conversando agora, e depois era mão na massa. Então, eu já tinha os baldes, né, que eu acumulava por alguns meses, e daí pegava a furadeira, o pessoal fazendo e perguntando, assim, era muito interessante, sabe? Então, eu formei algumas pessoas aí que eu espero que ainda estejam fazendo, né, a compostagem em casa. Inclusive, os nossos amigos da Comissão de Direito Ambiental da OAB do Paraná, a Vivi deu um curso para a gente sobre compostagem, né, Vivi? E aí eu tava... foram 4, então. eu tava lá para dar meu testemunho de que funciona, que dá certo. Olha que interessante.
A Noemi, tia Noemi, minha madrinha, um beijo, tia. Ela falou que não sabia que podia colocar os cítricos na compostagem. Então, lembrando, né, quando colocar as minhocas californianas, elas não resistem aos cítricos e a cebola e ao alho, né? Isso não pode pôr. Mas a Vivi tá falando que tá fazendo composteira sem as minhocas e que tá dando certo. É óbvio, né, gente? É orgânico, vai colocar na terra e vai decompor, né? Exatamente. A Ecoatitude está dizendo que a composteira dela estava dando cheiro ruim e que ela descobriu que era porque ela tinha deixado a composteira no sol. Ah, não Interessante. pode. Verdade. Tem que manter temperatura também. Não, você não pode deixar nem quando aqueles dias muito frios, assim, lá fora, com aquele vento, aquele. Dias de Curitiba no inverno, sabe? Mas também não é bom deixar no sol, porque as minhocas elas precisam de uma temperatura ideal ali, digamos de 13 a 25 graus. Claro, não precisa pôr um termômetro, mas você vai saber, né, que deixar na neve, por exemplo, ou torrando ao sol não vai ser legal. Sim. É interessante, eu acho que eu nem pensei nisso. Bom, mas você deve ter me ensinado 8 anos atrás, porque ali atrás de casa, onde a gente tem, que é um espaço, sei lá, nem sei, é um espaço muito pequeno. Mas elas, eu acho que até pega um pouco de sol, mas realmente depois é um momento do dia, depois já vira, né? Já fica realmente sol tanto tempo. Não chega a ficar muito quente, né? É só um período, então não chega a esquentar tanto. Sim. Vivi, e essa foto? A gente aqui não consegue Então, ver, mas o pessoal que está vendo em casa acho que consegue ver melhor. isso aí é casca de limão. O que que eu na casa dos meus pais tem limoeiro, né? Então eu sempre comia limão e quando eu morava nessa casa eu não tinha a outra compostagem. Então o que que eu fazia? Eu jogava direto na terra. E um dia eu peguei e juntei esses limãozinhos assim, tipo, para mostrar a degradação dele. Isso aí é coisa de uma semana. Olha como ele diminui, ele vai, né? E foi pensando nisso que eu montei a outra compostagem. Eu falei, pera, se na terra, assim, né, por cima mesmo, ele já some desse jeito, se eu deixar numa caixa vai dar igual. A única coisa é que eu não posso ter a minhoca ali dentro. E tá Claro, dando certo. sua linda. É isso mesmo, né, gente? É natural, é orgânico, volta para a terra e E olha como diminui o tamanho. É muito incrível, assim, eu acho demais. é fantástico, né? E vejam que interessante, a gente não falou no começo, mas quando a gente falou da questão dos resíduos, né, e do problema do lixo, entre aspas, né, nos centros urbanos, dois grandes problemas. Do resíduo reciclável é o volume, efetivamente. Eu falei agora na live com a Jana e deixei aqui para jogar agora, da destinação final adequada, né? Essas caixinhas de embalagem longa-vida. Se você colocar Uhum, inteira na lixeira, ela fica grande. Agora é só abrir aqui e aqui, pronto, né? Reduziu um monte, reduziu a quase nada. com Aqui, certeza. falando do volume do alimento orgânico também. E aí é algo muito interessante. Eu quero que você confirme se a minha informação está correta, Vivi. Quando a gente faz uma composteira em casa, a gente reduz a quantidade de resíduo orgânico que vai parar no aterro sanitário, em média, em até 90%. É isso mesmo? Não vou saber te dizer em percentual, mas pela né, minha experiência aqui de casa, mais de 50% do resíduo ele é orgânico. Depende se você cozinha mais, cozinha menos, tem mais pessoas na família, né? Mas reduz muito. Eu fico muito feliz de ver a diferença da quantidade de lixo que eu ponho lá, né, para Ah, ser levado pela coleta antes e depois de ter compostagem. É absurdo, assim, né? O que vai hoje para praticamente é resíduo do banheiro ali, papel higiênico e os cocô de cachorro, que não tem muito o que fazer, né, nesse caso. Até a Ecoatitudes ali, a Aline, ela tem umas ideias assim, meio... vai inventando coisa para tentar... A gata dela faz xixi no vaso sanitário. Ela inventou uma técnica lá. uau! Depois sigam ela, gente. É muito legal as coisas que ela faz, assim, que ela mas eu ainda não consegui ensinar meus gatos nesse nível, assim, sabe? Então tem coisa que ainda não tenho que fazer. Sim. Mas em regra diminui muito e é muito interessante a gente ver que dentro da nossa casa a gente consegue fechar o ciclo, né?
Porque Isso. a natureza é um ciclo fechado. Então, por exemplo, uma árvore, ela pega o nutriente da terra, ela cresce, ela joga as folhas que voltam para a terra e fecha o ciclo. O homem não. O homem quebrou essa dinâmica natural. Então, quando existe um resíduo, é uma falha de logística. É uma falha do processo que o ser humano está desenvolvendo. Então, esse fechamento do ciclo que nós temos que trabalhar. Como que eu faço para isso voltar para o sistema? Para não gerar um excedente. E é isso que nós temos que pensar. No nosso dia a dia, o que eu posso fazer para conseguir voltar? Para conseguir fechar o ciclo. Perfeito. A lei de Lavoisier, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. No caso dos Exatamente. que são industrializados, eles se transformam em lixo, porque eles vão parar no leito do rio, ou num fundo de vale, ou em qualquer lugar inadequado, eventualmente nos mares, e aí acaba poluindo mesmo, né? A gente acaba gerando realmente poluição. O que eu quis dizer é o seguinte, eu falei de um percentual, porque eu acho que eu aprendi com você, eu li em algum lugar, mas no sentido da redução do volume do resíduo da nossa casa, né? A Ecoatitudes falou aqui, ouvi falar que o orgânico representa 50%, mas daí é como a Vivi falou, as estatísticas são variáveis, né? Elas não são exatas. Mas, gente, Não gosto de citá-las, porque elas são muito. Cada é, um pesquisa de uma forma, tem uma base de dados diferente, então não dá para a gente se apegar muito a números. Mas visualizando o que sai de casa fazendo compostagem e não fazendo compostagem, a diferença é absurda. realmente é fantástico, né? A gente consegue diminuir realmente muito. A Gisele está dizendo que é o ciclo de vida dos alimentos, né? É isso aí, é perfeito, né, gente? Vivi, mais uma foto que você mandou para mim. Esse aí é das árvores que o ano passado, no Dia da Árvore, lá com a Comissão de Direito Ambiental, nós plantamos algumas mudas próximos àquele rio que passa ao lado da OAB. E eu levei a minha composteira de casa, que já estava pronta para ser usada, para adubar as plantas. Então a gente cavou os buracos, eu coloquei o adubo e fechamos, porque precisamos fazer a compostagem, mas o que fazer depois com o nosso adubo, né? Se a pessoa não tem um jardim, não tem. Às vezes tem um vasinho em casa e tudo mais, mas você já precisa pensar para onde você vai destinar, né? Por que não destinar para alguns jardins públicos, alguma praça, né? Leva lá, aduba ali. A gente precisa nutrir a nossa terra. A nossa terra hoje ela está se tornando muito infértil. A gente só tira, só lava, só e não devolve para a terra aquele nutriente que ela está nos dando. Então tem que pensar nisso também. E dá para fazer compostagem em apartamento também, viu? Tem muitas, nessas oficinas que eu dei, muitas pessoas que moravam em apartamento e tá dando super certo. Elas me procuram, que legal, deu certo, consegui resolver um probleminha ou outro que apareceu no começo, né? E estão dando jeito aí, estão usando o humus e o chorume. Esses dias eu encontrei o Gustavo, que é lá da Comissão de Direito Ambiental também. Ele me pediu, me traz um frasco de chorume para minha tia, que as plantas dela adoraram, aquele que você deu já acabou. E assim a gente vai indo, vai distribuindo, vai usando, né? Com certeza. O Gustavo, nosso querido amigo da Comissão de Direito Ambiental também. E ele entrou aqui agora. Eu vi, mas é que nem todo mundo manda mensagem escrita e aí começa a subir, eu não consegui acompanhar. Não consegue acompanhar. Todo mundo que entrou aí. O Tiago tá mandando beijo para você também. O Rogério conseguiu achar a Vivi, ele estava te procurando. E a Gisele, falando, né, do volume do composto, enfim, do resíduo, varia muito de acordo com os hábitos da família. Ela diz que ela adora a compostagem porque, inclusive, mudou os hábitos alimentares da casa. É interessante, a gente tem outra relação com aquilo que se chama de lixo, né? Porque a gente vê cheiro, porque daí você fica, é uma coisa, né? Sei lá, um nojinho que a gente tem de frescura, porque não dá cheiro, né? E a Gisele está dizendo que presentear também é bacana porque aguça a curiosidade das pessoas sobre o processo. E é bem isso, Com né? certeza. Você presenteia um composto orgânico, um humus ali, né? Super nutritivo, ou mesmo um chorume, né? Que tem que cuidar para ninguém pegar achando que é vida,
Já E levam embora. levo embora. Mas é muito interessante mesmo o processo e as pessoas criando essa curiosidade, né? Mas como que você faz isso? E eu fico muito feliz quando algum amigo assim vê uma postagem minha e vem me perguntar, ou olha, eu tô fazendo isso agora porque eu vi que você falou. E a gente precisa inspirar as pessoas. Não adianta eu ficar falando, fazendo um discurso assim, a eco chata, né? Eu preciso fazer e mostrar para as pessoas. A gente tem um grupo de amigos que, agora não na pandemia, né? Mas a gente costuma muito viajar junto, vai pra praia, faz coisas juntos. E é legal quando a gente chega na casa, eles já me perguntam assim: Vivi, como é que é o lixo aqui? Como é que nós vamos fazer? Ah, Eu é. sei que muitos deles não separam na casa deles. Eu puxo a orelha, mas eles sabem de quem eu tô falando. Mas lá, eles fazem isso por um respeito a mim, porque sabem que aquilo para mim é algo muito caro, assim, algo muito importante. Então, no começo, eles viam, eles, tipo, tinham misturado, eu ia lá e separava na frente deles. Hoje, eles já respeitam isso. Então, a primeira coisa que fala, como é que vai ser a divisão? Que legal E isso você, é importante. porque acabou de entrar o Marquinho aqui, que é meu amigo irmão, e no início, a gente é amigo há 20 anos, mas no início eles também não separavam e eu também brigava com eles. E agora eles já têm tudo separado. Vivi, eu achei uma outra foto que você tinha me mandado, que talvez aí dê para ver melhor as tampas, né, dos baldes, mas eu acho que isso você pode explicar depois num outro curso, né? Num curso mais específico para quem quiser ter essas informações, que você é Claro. Com muito fácil. certeza. Não, e muitos amigos, assim, eu queria fazer, daí eu ia na casa deles, a gente furava junto, eu explicava como é que era o processo, levava um pouquinho, porque as nossas minhocas, elas se multiplicam, né? Então você pode doar minhocas. Não sei se você já fez isso. Já doei. Doei pro meu irmão. Então, pega um pouquinho. Ele levou para Chapecó. Ele furou a tampa de um potinho para elas respirarem e levou para Chapecó as minhocas para colocar na composteira dele. Vivi, os teus amigos estão dizendo, por favor, não desiste de nós, viu? O Ellen também tá fazendo assim, que acho que deve ser também amiga. A... Eles estão consumindo aí, eu não falei nada. Essa é a live das entregas aqui. É isso aí. A Ecoatitude falou uma coisa bem bacana, que ela reduziu o consumo de industrializados porque são ruins de compostar. Então, olha a conexão, né? Olha que Com sensacional. certeza. E eu acho muito bacana isso que você falou, Vivi, da gente sair da teoria. É a minha ideia, sair do juridiquês, né? E colocar a mão na massa, literalmente. A compostagem, Exatamente. a Luciane Trippa está dizendo, a compostagem permite uma maior conscientização sobre o que consumimos. E é isso aí, né? Aí o seu amigo está dizendo que um dia eles chegam lá, viu? Um dia eles vão ser iguais a você. E tá Tenho certeza que vão. todo mundo interagindo aqui, dando risada, mandando beijo, a Suelen também, o Hugo. A Luciane Trippier falou que a aprendizagem e a inspiração pelo exemplo. É isso mesmo, né? Muito legal. E o Rogério disse que a Vivi arrumou uma briga por causa de uma Neque Café. Ah, eu acho que eu sei. Sempre. Eu sou a briguenta do ecoambiental mesmo. Estou sempre em defesa das coisas aí, mas Tá a certo. eco chata da turma. Não, não é eco chato, é eco inteligente, consciente, responsável, preocupada com o futuro dos seus filhos, né, Vivi? A Gisele está falando aqui que na Sustenta Paraná eles fazem uma campanha, 24 pessoas aderiram, de 15 instituições públicas, e eles estão aprendendo, trocando boas práticas por grupo de WhatsApp. Muito legal, Gisele, obrigada pela participação, obrigada a todos, né, que estão aí com a gente, e todas. E, Vivi, a Eco Atitudes falou uma coisa de você que eu tenho que falar, que é isso mesmo. Advogadas de quem não tem voz. E é isso, né? Eu falo para os meus alunos, às vezes dizem, porque a gente tem vergonha, ou alguma coisa assim. Nós somos a voz de quem não a tem. Os animais, Os animais e as plantas. em situação Com de certeza. não pode ter vergonha mesmo, tem que assumir aí as brigas que forem necessárias, porque nós somos de luta e de paz, né? Então é isso aí. Sempre não. Oi? Não, sempre nessa luta, né? Estamos
Com certeza. Vivi, e o que mais? Mais alguma coisa? Você quer deixar mais algum recado específico sobre a compostagem? Que ela é muito importante. A gente está falando de atitudes individuais, né? Mas isso também deveriam ser políticas públicas, né? Para que isso acontecesse em âmbito cada vez maior. Mas, enquanto isso não acontece, a gente pode sim fazer a nossa parte em casa, né, Vivi? Tem muito projeto legal. No Eco Viviane eu tô seguindo só página que fala de meio ambiente. Tem muita coisa boa acontecendo. A gente só tem que saber procurar, só tem que saber com quem se relacionar, sabe? Para se inspirar mesmo. Porque tem coisas que eu não consigo resolver, mas ó, o amigo ali teve uma ideia boa que talvez seja, né? Eu, o ano 2 anos atrás, que eu me formei em processos ambientais, eu fiz um projeto que era de resíduos em condomínio. Porque se pensarmos que condomínio, eu individualmente na minha casa, eu gero um resíduo X, mas um condomínio que tem lá 100 unidades, ele gera 100 vezes o meu X. Então, uma forma de gerir isso de uma forma que você garanta que será, né, realmente reciclado, destinado de uma forma correta, algum condomínio que permita ter a compostagem dentro do próprio condomínio. Então, trabalhar isso num âmbito um pouquinho maior do que o meu apartamento, é o meu condomínio. E eu fiquei muito chateada na época, porque até uma amiga minha, Ana, assim, era síndica, acho que ela ainda é síndica, mas ela me recebeu, me assumiu, né? Vamos fazer junto, vamos instalar, acho que são 2 torres lá, seriam 40 e poucas unidades para a gente fazer um projeto piloto e tudo mais. Aí marcamos uma reunião, né, acho que é extraordinária, para eu apresentar o projeto, foram 3 pessoas. Ah, Tá, tudo bem, vamos começar, vamos aos pouquinhos, né? Talvez o vizinho inspire o vizinho e tudo mais. E começamos. Apresentei as moças que estavam lá, moças, né? Igual nós falamos das mulheres que acabam assumindo mais esse papel. Os mais um. homens nem pareceram. Mas enfim. Aí gostaram, vamos lá, comecei a fazer né? Fizemos doação, daí íamos implementar a compostagem e eu entrei em contato com esses coletores, né? Que tem um caminhãozinho que passa na rua. E eu combinei com o rapaz que ele iria lá 2 vezes na semana para buscar plástico e papel. Iríamos começar com esses 2 resíduos assim. Aí ele levou aquelas eco bags que parecem um grande saco de batata, sabe? É bem grandão assim. Então, qual que era a ideia? Eles depositariam o plástico e o papel lá, inclusive com o auxílio da zeladora, né? Que se dispôs ali a fazer alguma separação se fosse necessária. Ele buscava a cheia e levava vazia. O feedback que eu tive na época: esses sacos são muito feios, eles não combinam com o nosso condomínio, leva essa porcaria embora. Eu tive que chamar o rapaz para levar os sacos vazios, sabe? Ele teve uma despesa de transporte, porque o pessoal achou esteticamente feio. Então eu fiquei muito decepcionada com aquela situação, mas a gente sabe que a briga é essa, que é uma briga de formiguinha. É. Então eu acabei nunca implementando efetivamente esse projeto, mas ele está escrito, ele existe. Já tentei aí conversar com alguns síndicos e tal, mas às vezes na prática a gente esbarra né? Porque é muita gente se envolvendo, né? E daí, vai gerar um pouco de ônus, vai ter que comprar uma lixeira diferente, a gente não quer gastar. Só que eles não veem a longo prazo, né? A diferença que isso vai fazer. Às vezes, uma coisa que deu certo, o óleo de cozinha, a gente conseguiu conscientizar os moradores daquele prédio e quem está levando é a zeladora. Então, ela tem uma irmã que faz sabão e tudo mais. Então, ela coleta o óleo de cozinha e dá um destino adequado para o óleo. Porque antes não se sabia para onde ia esse óleo. Ninguém sabe o que cada morador fazia. Isso também é algo muito importante, sabe? Com certeza, com certeza. Nossa, sabe, isso que você está falando, eu, em alguns momentos da minha vida, você sabe disso, tive a impressão de que estava falando sozinho, mas não, tem muita gente ouvindo. A gente consegue interferir. Se a gente ajudar a conscientizar, a sensibilizar uma pessoa, está valendo, porque isso vai ser replicado. E a Luciane que fez os comentários anteriores, isso é bem bacana, porque a Gisele fez e faz um trabalho fantástico. E aí a Luciane está dizendo, assim como vocês, Alê e Vivi, mulheres inspiradoras. Muito obrigada, Luciane. Semana que vem, já vou anunciar, semana que vem a Luciane estará conosco aqui, falando sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e sobre a Agenda 2030 da ONU. São temas muito bacanas, muito legais. E a Tia Noemi disse aqui,
A borra de café pode se colocar na composteira molhada. Ela falou que ela seca numa embalagem de bolo e guarda seca para depois fazer tubo com água. E ela recicla também o coador de papel para forrar caixas, entre outros. São 1000 ideias, né? Com certeza. O coador também pode ir para compostagem, porque ele é papel, né? Então é celulose. Pode colocar seco, pode colocar molhado, não tem problema nenhum. A única coisa que você precisa é equilibrar a umidade ali da tua compostagem. Mas o que você precisa? É uma pazinha, aquelas de garrinha, assim, coloca ali, põe o seco e o úmido, dá uma misturada, pronto. Não tem trabalho, sabe? Eu acho legal que a diarista, que ela trabalha para a família inteira, né? Para minha tia, para minha mãe, e no começo ela misturava tudo. Eu falava, Miriam, pelo amor de Deus, assim. Hoje, ela vem na minha casa, ela já deixa separadinho. O que é orgânico, eu tenho um potinho ali, pote de cozinha que tá sujo mesmo, já vai colocando o que é orgânico e no lixo mesmo só o que realmente não pode. Então, eu acredito que ela não replique isso na casa dela, mas ela respeita o que eu faço e na casa da minha mãe é a mesma coisa, né? E isso já é um passo, né? Pelo menos ela aprendeu que isso existe. Um dia talvez ela fala, vou fazer em casa. Ela pode até fazer, separa o lixo orgânico, né? O resíduo orgânico do resíduo reciclável já está valendo. Porque nem todo mundo acho que ir fazer a compostagem agora. Tudo tem seu tempo, né? Na verdade, o André... É um amadurecimento, né? É uma consciência. Igual eu tive consciência recente do, meu Deus, será que o meu material realmente é reciclado? Então, hoje eu penso muito mais antes de comprar qualquer coisa. Inclusive, a Ecoatitudes aí, que está interagindo bastante com a gente, ela me deu a ideia de consumir agora os shampoo, condicionador e desodorante em barras. Comprei para utilizar, tá funcionando, né? No começo é uma adaptação, mas pelo menos eu sei que eu não estou gerando o frasco de shampoo, o frasco de condicionador, que é, né, algo que gera um volume bastante grande. Eu abri um ontem, que coincidência, hein? A está dizendo, parabéns, Vivi, sua inspiração deu certo. Parabéns para as duas meninas que sabem o que querem. E Hugo comentou aqui que nem todo mundo é igual a vocês duas. Só se sensibilizam quando afeta a sua vida de alguma forma. O grande exemplo é o problema da água que estamos enfrentando. Agora, muitos falam em economizar. É uma pena, né? Porque, infelizmente, tem gente que não se sensibiliza. Mas eu sou sempre otimista. Eu sempre vejo o copo meio, nunca meio vazio. E eu acredito na capacidade do ser humano evoluir. E, infelizmente, concordo, Hugo. Em muitos casos, só aprendem com a escassez, né? Mas... Tem que sentir na pele, né? Sentir aquilo afetar a vida diretamente para daí tomar alguma atitude em relação àquilo. Então vamos enxergar essa escassez como algo positivo, né? As pessoas estão criando um mínimo de consciência aí para a utilização da água. Pois é, dizem que a gente aprende no amor ou na dor. Tem gente que é só na dor, vai fazer o quê? Mas olha o que a Gisele está falando. Então, Hugo, tem esse detalhe, mas vamos botar fé aí, vamos acreditar na capacidade das pessoas. A Gisele está falando algo muito importante, que o coletivo faz a diferença. E é importante as pessoas se engajarem. E aí, é isso mesmo, eu concordo inteiramente, porque, Vivi, eu conversei com você e eu te cativei e você aprendeu coisas tão maravilhosas que eu nem fazia. E aí você me ensinou. Então, é uma troca, né? E por isso eu sou muito grata. Com certeza. A gente só não pode deixar de fazer por pensar que o que a gente faz é muito pouco. Temos que, por mais que seja pouco, eu estou fazendo a minha parte. Ótimo. Então, isso é muito importante também. Cada um faz um pouquinho, que no total vai dar algo bastante grande, né? Claro, com certeza. Milhares, milhões de pessoas achando que é pouco, né? A Madre Teresa de Calcutá dizia que eu sou só um grão da areia da praia, mas sem mim a praia seria menor. E é isso, né? Dando os parabéns pela live, tema super importante, compostar basta começar, é um caminho sem volta. Eu concordo, né, Vivi? Eu nem lembro, assim, tudo que eu faço, isso é uma coisa interessante. É tudo tão natural, é uma coisa tão natural. É automático, faz parte da nossa rotina hoje. Não tem por que não fazer, né? É o óbvio até. Exatamente.
Que bom, meu amor. Que bom falar com você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ah. Você é professora de Direito Ambiental. Vamos lá, me diz o que é sustentabilidade. Ai, ó, nós temos 4 minutos, então vou ter que correr. Rapidinho. Bom, oi? Rapidinho, fala. Entrou mais uma pergunta aqui, eu não vou conseguir responder. Bom, sustentabilidade é a gente pensar em ter aí aspectos econômicos, sociais, ambientais, viver em harmonia e equilíbrio com a natureza, sabendo que nós, humanos, somos parte do meio e não somos superiores, nem podemos subjugar a natureza e os animais. Resumido em menos de um minuto. Não, é porque a gente pensa um conceito tão amplo, assim, um conceito que, meu Deus... E esses dias na rede social eu escutei uma frase que eu achei incrível, assim, que para mim resumiu o que é. Então, sustentabilidade é cuidado hoje para que exista o amanhã. Eu achei isso muito legal. E é isso mesmo, porque se você se preocupa com a futura geração, né, que é uma parte desse conceito, você precisa pensar no hoje, você precisa fazer hoje. Então, se eu vou ter filhos, eu preciso cuidar do hoje para que o meu filho possa viver bem amanhã. O meu neto e, né, a sequência, não só os meus, né, mas todos os outros. Claro. Então, eu gostei muito dessa frase. Então, vamos cuidar do hoje para que exista o amanhã. Essa é a frase aí que a gente pode fechar. Vamos anotar para agora, quando eu salvar, que eu quero salvar a live, e deixar essa frase já salva. Teve outros comentários aqui que eu não vou conseguir, porque o nosso tempo acabou, mas é tão bom falar com você. Eu sempre aprendo muito com você. Você é realmente uma menina iluminada. Embora a gente não seja anjinho, como o Hugo escreveu aí, mas você é uma menina brilhante, Vivi. E independente de a gente ter filho ou não, eu não tenho filhos, né? Meu filho é um filho... Eu sou mãe, tá bom? Mas a gente tem que pensar no legado, né? Que legado a gente quer deixar? Intergeracional. A nossa geração vai deixar como herança somente destruição e, enfim, coisas ruins, não dá. O Eduardo, querido Eduardo amado, falou aqui, ó, tem aquela frase que não herdamos o mundo dos mais velhos, mas pegamos emprestado o mundo dos mais novos. Também. Um beijo, também aprendo muito com você. Vocês são jovens brilhantes, maravilhosos e que me inspiram muito. Eu agradeço, minha gratidão, Vivi, porque você é minha amiga. Que coisa mais linda do mundo. Obrigada. Eu que agradeço. Tava morrendo de vergonha, te enrolei uns 2 meses para fazer essa live, mas eu gostei muito. Obrigada muito pela insistência e pelo convite. E temos que lembrar que amanhã tem um aniversário, né? Não vou contar de quem, mas tem gente fazendo aninhos. Sou eu, né? Verdade. Com muita alegria, Só né? Parabéns amanhã. Combinado, então a gente fala amanhã. Tá bom? Querida, beijo. Beijo enorme, minha gratidão. Um beijo. Obrigada a todos que participaram. Muita gente participou. Eu não consegui ler tudo, mas eu vou encerrar para poder salvar. Então tá bom. Beijo. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Valeu. Obrigada. Beijo.